Algumas pessoas mais observadoras notaram que alguns fundos saíram do IFIX e alguns fundos entraram nessas últimas semanas. Mas por que isso aconteceu? E mais importante, quais as consequências disso? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar sobre essas recentes mudanças do IFIX. Porque muita gente me perguntou, me cutucou, falando: poxa, Nod, antes eram 106 fundos no IFIX, agora são 108, mas por que isso aconteceu? Quem foi que definiu quais fundos entram e saem? E o que os fundos que entraram ganham? O que saiu, o que perde? O que isso implica? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse é um processo normal. Todo o índice é revisto de tempos em tempos. Não só o IFIX, como também o Ibovespa e os outros fundos da B3 também têm esse processo de revisão. E o IFIX, assim como o Ibovespa, passa por revisões quadrimestrais, ou seja, de 4 em 4 meses. Como o ano tem 12 meses, então são 3 carteiras por ano. De janeiro a abril, de maio a agosto e de setembro a dezembro. E foi exatamente isso que aconteceu agora, na virada de agosto para setembro. Foi feita uma nova carteira do IFIX, onde alguns fundos saíram, outros entraram, e essa carteira vai durar até dezembro. E vale a pena esclarecer que essa revisão ela é 100% matemática. Não é um grande conselho de sábios ou de executivos, de diretores da B3 que vai decidir quais fundos que entram no índice, que saem do índice, aqueles que têm mais peso, aqueles que têm menos peso. Não. Esse é um processo totalmente por fórmula matemática divulgado lá no site da B3, que leva em consideração coisas como número de negócios que o fundo teve nos últimos 12 meses, o volume desses negócios, o valor de mercado do fundo e o seu índice de presença em pregões. Essas variáveis são colocadas numa fórmula e com isso decide-se quais fundos entram, quais fundos saem do índice e o peso que cada um tem. Não é nada com influência política ou alguma teoria da conspiração maluca. Não, é um processo 100% matemático, assim como o Ibovespa também é. Mas afinal de contas, o que mudou dentro da composição do IFIX agora de agosto para setembro? Se a gente for olhar a composição por segmentos, praticamente não houve mudança nenhuma. O setor que tem a liderança isolada ainda é o segmento dos fundos de CRI, os fundos recebíveis, que ocupam ali cerca de 44% da composição do índice. E em segundo lugar, os fundos de logística, com 17%. Na maioria dos segmentos aconteceram mudanças de 0,5% para lá, 0,5% para cá, ou seja, o índice, o IFIX, ele ainda tem a mesma cara, a mesma personalidade, o grosso da composição ainda é o mesmo que tinha em agosto. E um dos principais motivos para essa não mudança da cara geral do IFIX é porque os fundos maiores ainda são os mesmos. Se a gente elencar os 11 primeiros fundos, ou seja, os 11 fundos de maior peso no índice, a gente vai ver que não houve nenhuma mudança na composição. Teve ali um fundinho que subiu uma posição, um fundinho que desceu uma posição, mas os 11 são exatamente os mesmos 11, nenhum teve uma grande mudança de peso e eles em conjunto já representam 34% do índice. Então, se eles não mexem, se não entra nenhum, não sai nenhum, não tem nenhuma mudança forte de posição, é natural que o índice vai continuar com a mesma cara. Afinal, eles representam mais de 1/3 do índice. Olha, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas se quando eu comecei a investir em fundos imobiliários eu tivesse um canal como esse, como o Clique Invest, que dá essa informação com esse nível de profundidade, eu daria um joinha. Outra coisa que eu ia fazer era dar uma olhada para ver se eu estou inscrito no canal. Se eu não tivesse, ia me inscrever, ativar o sininho para ser avisado das novidades desse canal e certamente ia compartilhar com os meus amigos. E claro, quando eu tivesse alguma dúvida, alguma pergunta, eu certamente ia deixar um comentário aqui embaixo. Não sei quanto a vocês, mas eu faria isso. Ok, a gente já viu que nos grandes fundos não houve grandes mudanças.
Mas aonde que houve a mudança? Quais foram aqueles fundos que realmente ganharam mais peso, mais importância no índice? Bom, aqui tem uma lista com os 6 fundos que avançaram pelo menos 10 posições. E por que esses fundos avançaram essas posições? Por que eles ganharam esse peso? Esses fundos passaram a ter um peso maior porque o peso é definido pelo valor de mercado de um fundo. O que é o valor de mercado? Nada mais é do que a quantidade de cotas daquele fundo multiplicado pelo valor de mercado. Então, mesmo que um fundo, de repente, nem se valorizou, ele está mais ou menos pelo mesmo preço, pela mesma cotação, se ele fez uma emissão de cotas significativamente maior em relação ao seu tamanho, ele cresceu, o seu valor de mercado vai aumentar bastante. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com o RBRY, o RBR Crédito Imobiliário Estruturado. Esse fundo, ele ao longo desse último quadrimestre, ele quase que dobrou o seu valor de mercado, ele cresceu mais de 80% o seu número de cotas. Ou seja, ele emitiu bastante cota perante como ele estava no começo do quadrimestre. Logo, seu valor de mercado aumentou bastante e o peso dele também praticamente dobrou. Ele representava mais ou menos 0,3% no cálculo do índice e agora ele está com quase 0,6%. Ele quase dobrou de tamanho. A cotação aqui não é tão relevante, porque afinal de contas a gente está falando de dobrar o tamanho, então o peso dele também dobrou. E quais foram os fundos que perderam mais posições no IFIX? Aqui a gente tem uma lista com os 4 fundos que caíram 9 posições do quadrimestre passado para esse quadrimestre. Um fundo, ele não vai minguar de tamanho, geralmente. A gente pode ter uma reavaliação para baixo do patrimônio, mas são movimentos menores. Aqui o que principalmente vai influenciar é uma queda na cotação. Então, por exemplo, o XP Properties, que é o XPPR, a cotação dele ao longo do último quadrimestre caiu cerca de 20%. Logo, é natural que haja uma diminuição do peso dele na hora que o índice é recalculado. Até aqui a gente olhou aqueles fundos que estavam no índice e continuaram. Se eles aumentaram de peso, diminuíram, se permaneceram, mas a gente, claro, teve mudança mesmo, fundo que saiu e fundo que entrou. E vamos dar uma olhada nisso agora. De fundo excluído do índice, a gente só teve um, o FCFL11, que é o Campos Faria Lima, um fundo bastante antigo, mas bastante pequeno, ele é monoimóvel, ele é uma faculdade do INSPER em São Paulo, ele só tem um único imóvel, o patrimônio dele é de cerca de 300 milhões de reais, mas principalmente o que levou ele a ser excluído foi a baixa liquidez. Ele tem um volume de negócios por dia de cerca de 200 mil reais, é um fundo muito pequeno e muito pouco líquido. Por isso ele foi descartado do índice. Se nós tivermos um fundo excluído, nós tivemos 3 fundos incluídos no índice nesse novo quadrimestre, que foram o Cartésia Recebíveis Imobiliários, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes e o 20 Renda Urbana. Esses 3 fundos também são fundos pequenos e com volume de negócios não muito maior do que o Campos Faria Lima. Eles entraram ali no desempate do desempate. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho e a mesma liquidez. Mas, na hora que faz o cálculo, passa-se a régua num certo número, de acordo com aquele cálculo matemático. Esses 3 fundos até conseguiram entrar. Mas se eles não melhorarem a liquidez, se eles não aumentarem de tamanho, eles estão perigando de sair na próxima reavaliação daqui a 4 meses. E qual é a vantagem do fundo estar no IFIX ou a desvantagem dele sair do IFIX? Bom, a qualidade do fundo em si não se altera. Não é porque um fundo entrou no IFIX que a gestão se tornará mais competente a partir de agora ou que o imóvel estará num bairro mais bem localizado. Nada disso muda o DNA do fundo, a realidade dele. Mas a gente tem uma mudança da visibilidade daquele fundo. Tem muita gente, muitos órgãos de mídia e muitos investidores que acompanham mais os fundos que estão no IFIX. É mais fácil desses fundos participarem de rankings, de comparativos, de manifestações em redes sociais, de vídeos e tudo mais. Então são fundos que acabam ganhando uma visibilidade, uma presença, se tornam mais facilmente acompanhados pelo mercado.
Outra vantagem quando um fundo participa do IFIX é a liquidez, que muitas vezes é até uma consequência da própria visibilidade. Mais gente acompanhando, mais gente vendo o fundo, conhecendo, as pessoas se tornam mais propícias a comprar aquele fundo. E também essa liquidez ela pode vir porque a gente pode ter, de repente, um fundo multimercado, um investidor estrangeiro, algum outro tipo de player importante que por uma regra, por um regulamento, só pode investir em fundos que fazem parte do IFIX. Então, só na hora que aquele fundo entra no índice é que aquele player qualquer pode comprar. Antes ele poderia até gostar, mas por uma regra ele não podia comprar. E quando entra, ele pode comprar e aí gera liquidez para o fundo. E esse aumento de liquidez provavelmente leva à valorização daquele fundo. Com mais gente querendo comprar, com mais gente conhecendo, com mais gente negociando, aumenta a liquidez, aumenta o interesse, mais gente compra e o fundo se valoriza. Claro que a gente tem aqui um pouco de aquela questão do ovo ou da galinha, né? O fundo entra no IFIX, por causa disso ele ganha visibilidade, ele ganha liquidez, ele se valoriza, o que permite a ele permanecer no índice e esse ciclo meio que se repete. Da mesma forma, um fundo que sai do IFIX passa a ter menos presença na imprensa, no mercado de maneira geral, o que leva a uma diminuição de liquidez, e aí algumas pessoas se desinteressam, às vezes por regulamento, e são obrigados a vender, o que leva a uma diminuição de cotação. Então, um fundo, quando ele está no IFIX, ele está mais visível, ele tende a ganhar liquidez e ele tende a se valorizar. Não é uma regra absoluta, mas é uma tendência. E agora eu quero saber de você. Você se preocupa com isso? Você se preocupa se os fundos que você está estudando, se eles fazem parte do índice? Você não se preocupa, para você é irrelevante? É algo que é definitivo ou é só uma informação a mais ou a menos? Comenta aqui embaixo. Se você, claro, gosta aqui do trabalho, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva se não é inscrito, ative o sininho de notificações e compartilhe com outras pessoas. Se foi útil para você, talvez também será para elas. Tá bom? E eu vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado para você seguir os seus estudos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!